Seja bem-vindo ao Visão de Futuro. Visão de Futuro que é um programa que traz entrevistados, convidados, prefeitos, autoridades, empresários e muita informação de todo o nosso interior de São Paulo. E para começar, hoje o nosso convidado, prefeito Dário Saad. Muito boa tarde, prefeito. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Edu. Boa tarde, nossos telespectadores. É uma alegria poder participar do primeiro programa nessa nova fase da Visão do Futuro, que para a gente é fundamental ter esse canal de comunicação com a população. Obrigado pela sua participação. Eduardo Rocha, meu grande amigo, parceiro, apresentador, privilégio ter você com a gente. Muito bom, ainda mais com o prefeito de Campinas inaugurando aqui essa nova fase. Muito bem. Olha, vamos começar um programa muito gostoso, muito tranquilo. Inclusive, quero convidar você para já acessar o nosso QR Code, está na sua tela, acessar o nosso WhatsApp. Você pode enviar suas mensagens, participar conosco e também depois, as mensagens que forem chegando ao longo do programa, nós vamos encaminhar a assessoria do prefeito para que possam ser respondidas também. Olha, prefeito, Campinas, reeleição aconteceu em Campinas, o prefeito foi muito bem reeleito e nós temos aí um desafio de quase mais 4 anos, 3 anos e meio pela frente, mas nós temos um primeiro balanço dos primeiros 6 meses de mandato. Como que foi esses primeiros 6 meses dessa nova reeleição? Olha, foram 6 meses de muito trabalho. Nós viemos num ritmo de 4 anos muito forte, trabalhamos muito, e nesse primeiro semestre nós entregamos aquilo que a gente havia se comprometido e também estamos preparando a gestão, o planejamento para os próximos 3 anos e meio. Muitas vezes os prefeitos vêm num ritmo forte e têm que fazer o que a gente chama, né, um planejamento para chegar muito bem no final do segundo mandato, que é o maior desafio, né? Porque tem sempre aquela, vamos dizer assim, aquela síndrome, né, aquela maldição do segundo mandato. Então nós entramos com compromisso, trabalhando forte, porque não tem aquela história de que foi reeleito, vai fazer uma gestão mais tranquila. Então nós estamos trabalhando muito, cumprindo os compromissos que nós assumimos com a população e preparando, nesse primeiro semestre, preparando os próximos 3 anos e meio. Acaba sendo uma oportunidade até mesmo, porque no primeiro mandato, o prefeito assumiu o cargo em plena pandemia. E foi um momento diferenciado também, né, prefeito? Foi muito difícil. Praticamente o primeiro ano e meio, os 2 primeiros anos, a gente ficou cuidando da pandemia e não tinha que fazer outra coisa. Às vezes a gente esquece, né, porque a pandemia foi há quanto tempo? 3 anos e meio, 4 anos? É muito pouco tempo. Mas a população, como foi uma fase muito difícil, a gente esquece, parece que faz décadas, mas não, faz pouco tempo. O primeiro mandato foi marcado, principalmente na sua primeira metade, pela pandemia, e agora a gente tem um tempo maior para dedicar à gestão da cidade. Prefeito, o senhor manteve basicamente a mesma equipe, né? Está havendo uma continuidade. Isso, nós fizemos poucas mudanças. Primeiro porque foi essa equipe que me ajudou a ser reeleito da forma que nós fomos. Então não era justo eu trocar todos simplesmente porque mudou nova gestão. Então nós permanecemos com uma boa parte do secretariado e dos presidentes das autarquias que nós tivemos no primeiro mandato e algumas mudanças pontuais. Prefeito, o senhor é médico urologista, Isso. né? Foi presidente do Hospital Mário Gatti no início da carreira, no governo Magalhães Teixeira. Isso. E o senhor assumiu o conselho dos prefeitos aqui da região metropolitana de Campinas, de uma reivindicação antiga dos prefeitos, o Hospital Metropolitano, que foi anunciado agora pelo governador. Isso. Onde vai ser o hospital? Quantos leitos vão ter? Vai ser muito bom para a região sem toda, dúvida. Né? Os prefeitos da região metropolitana já vinham solicitando o Hospital Metropolitano já há alguns anos. Por quê? Porque nós estamos com uma sobrecarga no sistema de saúde regional. A prefeitura, o sistema de saúde de Campinas, ele atende em torno de 20% a 25% da região. Tudo bem, sempre foi assim, mas hoje está muito sobrecarregado. Então, essa demanda foi atendida. A princípio, os prefeitos fizeram uma demanda, pediram que o hospital fosse instalado na Unicamp, no campus da Unicamp. Mas os técnicos da Secretaria de Saúde do Estado, eles avaliaram o seguinte: existe o AME ali perto do Mário Gatti, que é o ambulatório médico de especialidades muito grande do próprio governo do Estado. E tem uma área ao lado da prefeitura, Danilo, que é uma área muito boa. E lá tem 20, 25 mil metros de área vazia ali.
E os técnicos da Secretaria de Estado, o próprio governador Tarcísio, falaram: Dário, para a gente é mais lógico fazer o Hospital Metropolitano do lado do AME. Uma sinergia. É uma sinergia, porque o AME tem ambulatório de especialidades, tem cirurgias ambulatoriais, e o hospital dá a retaguarda hospitalar para essa estrutura. O paciente é atendido na especialidade e, se for ter indicação cirúrgica, vai operar do lado. Então, essa logística prevaleceu e será ali ao lado do AME, perto do Mário Gatti. São 400 leitos? 400 leitos, um hospital de média e alta complexidade, principalmente para a gente poder atacar a fila cirúrgica. Hoje, nós temos algumas filas que são complexas de reduzir. Eu vou citar cirurgias ortopédicas. Aí o pessoal fala: mas por que é tão complexo uma cirurgia ortopédica? Para a gente entender, dependendo da idade do paciente, vou dar um exemplo que é uma fratura muito comum, que é colo do fêmur. Você tem que ter o leito do paciente na enfermaria, você tem que ter um leito de UTI vazio, porque caso aquele paciente, dependendo da idade que ele tem uma complicação, ele não pode ficar aguardando uma vaga na UTI. Então você tem que ter praticamente 2 leitos, um leito de enfermaria, um leito de UTI vazio para ele, o centro cirúrgico. O protocolo é tão rígido que, se você, dependendo do paciente ortopédico, por exemplo, dependendo da idade dele, se você vai no centro cirúrgico, o anestesista não libera se não tiver um leito de UTI na sequência. Então, você precisa ter uma estrutura grande para poder diminuir e reduzir ao máximo possível essas filas de ortopedia, de cirurgias eletivas. Então, esse é um gargalo. Perfeito. O custeio desse novo hospital metropolitano será da Unicamp ou do governo? Esse custeio será do governo do Estado, porque é uma questão fundamental, porque dependendo do padrão do hospital, você gasta de 1 a 2 anos. O que ele gastou com construção, você consome no custeio dele para fazer o hospital funcionar. Por exemplo, se um hospital custa 300 milhões, 200 milhões, em 2 anos ele vai gastar 200 milhões, 300 para funcionar. É o custeio. Saúde é caro, mas é importantíssimo e a gente tem que lutar. Então, eu agradeço muito o governador Tarcísio, a Secretaria de Saúde do Estado, por ter atendido esse pedido, que é um pedido, como eu disse, antigo da região. Prefeito, além desses 400 leitos, o município ele tem feito alguns programas na área de ampliação das UPAs Isso. E das reformas que têm ocorrido nos últimos anos. Isso. Quantas são essas UPAs que estão recebendo essa reforma e quais são esses programas? Olha, primeiro, a gente aumentou, nos últimos 4 anos do meu governo, nós aumentamos em 110 o número de novos leitos. A ampliação de leitos só do município. E agora nós estamos fazendo uma gestão, um trabalho junto à Secretaria de Estado para aumentar os leitos estaduais do SUS. Nós fizemos a reforma de mais de 30 unidades básicas de saúde, são centros de saúde, ampliamos as UPAs, ampliamos o quadro de médico nas UPAs e temos aí já a contratação do projeto executivo para fazer uma UPA leste, na região ali do Jardim Nogueira, e estamos também trabalhando para fazer uma UPA na região do aeroporto de Viracopos, na região do entorno do aeroporto, que é o Campo Belo, São Domingos, ali Campo Belo 1, 2 e 3, então é uma região que precisa de uma unidade de pronto atendimento. Prefeito, para terminar esse assunto de saúde, tem também, o senhor inaugurou o Mário Gatinho no primeiro mandato e também agora o Hospital da Mulher. Isso, o Mário Gatinho foi um compromisso meu de campanha, já passou, se não me engano... Ele fica ao lado do Mário Gatti. Ali naquela região do Mário Gatti, a gente vai fazer uma cidade da saúde. Ficou um centro ali, né? É o Mário Gatti, é o Mário Gatinho, o Hospital da Mulher fica em frente ao Mário Gatinho, o AME do governo federal está ali, do governo do estado está ali, o Hospital do Amor está próximo, e vem agora o grande hospital metropolitano de 400 leitos. Então aquela região vai ser a cidade da saúde. O Mário Gatinho, a última conta que eu fiz há uns 2 meses, estava em torno de 130, quase 140 mil crianças atendidas. Poxa, tudo isso. É tudo isso. É uma estrutura fantástica, tem atendido muito bem as crianças aqui de Campinas e além disso, aumentou a área de atendimento adulto no pronto-socorro do Mário Gatti, porque a pediatria ficava lá, dividindo espaço no pronto-socorro do Mário Gatti. Desafogou, aumentou o espaço para adulto no pronto-socorro do Mário Gatti. E logo nas próximas semanas começa a funcionar o Hospital da Mulher também. Prefeito, a gente está vivendo uma epidemia de dengue, né? Isso. O senhor tem feito várias campanhas educativas, os mutirões nos bairros, mas o número está alto ainda, né? Está chegando em 39 mil.
muito menor que o ano passado. Mas o ano passado foi um exagero. Nós tivemos aí mais de 120 mil casos de dengue. Esse ano nós estamos chegando a 39. E o que eu falo é o seguinte: a prefeitura tem que fazer sua parte, a prefeitura tem que ser cobrada, mas a gente tem que contar com a colaboração da população, porque o dado que o Ministério da Saúde, não é a Prefeitura de Campinas que fala, não, mas o dado que o Ministério da Saúde fala é que 75% dos criadouros dos mosquitos estão dentro dos domicílios. Então, assim, tem criadouro fora do domicílio? Tem, 25%. Agora, nós precisamos de ter a colaboração da população. Metade das casas não permite a entrada do agente da dengue. Não permite. Não permite, metade não permite. Quando a gente tem fortes evidências, nós levamos chaveiro, a gente vai com drone para ver se tem lá piscina ou caixa d'água aberta. É um trabalho muito complicado. Esse ano a epidemia está menor, é número alto ainda. E assim, o que eu falo? A gente tem dois caminhos. A população olhar dentro da casa, dentro do quintal dela, uma vez por semana. É uma vez por semana, porque no calor o ciclo de vida do mosquito é 7, 8 dias. Então, uma vez por semana é suficiente. É suficiente. E vem aí a vacina que o Butantan está fazendo. Já foi aprovada? Foi aprovada pela Anvisa e agora está em fase lá de produção. O Ministério da Saúde tinha falado que nesse segundo semestre poderá aí fornecer 100 milhões de doses, mas a gente está aguardando, que não é uma questão da prefeitura. Mas acho que a vacina vai ser o tratamento e a ação mais importante. Mas, independente da vacina chegar, a gente precisa contar com a colaboração da população. Eduardo, nossa equipe esteve nas ruas e nós vamos trazer sempre, ao término de cada bloco, uma pergunta da população. Pode fazer. Tem o fogo na careca nas redes sociais do prefeito, né, prefeito? É verdade. Nós vamos ter aqui a participação. Não é um fogo na careca, como deveria ser. Eu até pensei, mas não conseguimos achar um fogo na careca, prefeito. Vamos lá. Não deu, mas, Eduardo, pode chamar. Tem uma pergunta muito interessante de uma moradora ali do Cambuí. Vamos ver. Como eu sou moradora aqui do bairro Cambuí, aqui próximo do Centro de Convivência, eu tenho duas dúvidas sobre o Centro de Convivência. Quando que ele vai ser reaberto, já que faz tanto tempo que ele está em reforma? E uma outra questão, a cabeça do Carlos Gomes, o que aconteceu com a cabeça do Carlos Gomes na frente do colégio? Prefeito, o que aconteceu com a cabeça do Carlos Gomes? Não, infelizmente ela foi roubada, furtada, e nós já estamos providenciando uma nova cabeça para o Carlos Gomes. Carlos Gomes é um ícone campineiro, é uma pessoa que... Se eu não me engano, o ex-presidente da Academia Campinense de Letras, o Dr. Jorge... Ele tem um livro, a biografia de Carlos Gomes. Ele conseguiu uma réplica, não conseguiu? Eu acho que ele conseguiu, mas nós já estamos providenciando, porque exige todo um trabalho dentro do Condepac, essas novas esculturas, esses bustos têm que ser aprovados pelo Condepac, então nós já estamos providenciando. Em relação ao Centro de Convivência, agora em julho, deve ser em torno do dia 10, 12, 15 de julho, a gente vai fazer a reabertura do Centro de Convivência. Só para você ter uma ideia, Danilo e Edu, a obra, a parte interna, o recheio do Centro de Convivência foi em torno de 38, 39 milhões de reais. É muito caro. São equipamentos, iluminação cênica, aqueles varais cênicos, tudo eletrônico, e fora as poltronas, tudo novo, mas mais do que isso. Muita gente acha que o Centro de Convivência é um teatro só, e não é. Ali no Centro de Convivência você tem primeiro o teatro de arena lá fora, que é fantástico, e foi totalmente recuperado. Veio, pra vocês terem uma ideia, a nossa moradora que perguntou... Nós temos inclusive imagens, prefeito. Então seria até legal colocar, porque eu vou gostar. Além do teatro interno, tem o teatro de arena externo, tem uma sala de exposição, as salas de exposições imensas lá dentro, tem a sala de ensaio da Orquestra Sinfônica, tem grandes camarins, tem um local para bar, restaurante, que a gente já vai fazer a licitação. Essa sala aí, isso aqui é uma salona imensa que é de exposições. Então o Centro de Convivência não é só esse teatro que está mostrando aí, ele tem toda uma estrutura de um centro cultural. Olha as várias cenas, isso é tudo controlado por computador, tudo com sistema computadorizado, sabe? Tem fosso, esse teatro tem um fosso que a Orquestra Sinfônica fica tocando para que artistas de ópera façam apresentação.
Então, assim, sem dúvida, será um dos teatros, esse aqui é a sala de ensaio da Orquestra Sinfônica, sabe? Esses são os camarins lá para os artistas trocarem, para se apresentar. Isso aí são decorações antigas que a gente deixou lá. Então, assim, do ponto de vista da estrutura, o teatro ficou fantástico do jeito que Campinas merece. Prefeito, vai ter um gradil em volta? Vai ter um gradil, porque foi feito um estudo e os técnicos eles observaram a necessidade de um fechamento do gradil para proteger o centro de convivência. Inclusive o CONDEPAC, que é o Conselho de Patrimônio Histórico, aprovou por unanimidade que achou que é necessário ter esse gradil, que já começou a ser instalado. Vamos para o intervalo? Próximo bloco, Eduardo. Vamos. A gente volta na sequência com o Visão de Futuro. Você gosta de moda? Pois é, agora é a hora de falar sobre moda. Você conhece o VESO Instituto de Moda? O VESO Instituto de Moda é uma escola com mais de 70 cursos. Uma escola de modelagem, corte e costura, designer de moda. Tire seus projetos do papel. Se você estiver em Campinas, você pode fazer cursos presenciais. Se você estiver fora da região de Campinas, você pode estudar no VESO Instituto de Moda através das plataformas online. E ainda você conta com materiais didáticos diversos que facilitam o seu aprendizado. Para maiores informações, simples assim, é só você clicar no QR Code abaixo e acessar esses telefones e obter todas as informações. Faça a moda, faça você mesmo com o VESO Instituto de Moda. Descubra o Recanto das Pérolas, a mais recente novidade da Zoom Engenharia em Hortolândia. Apresentamos casas e apartamentos de 2 dormitórios com lazer completo. Torne realidade o sonho da casa própria com ofertas especiais. Este é o lançamento mais aguardado de 2024 com condições exclusivas do programa Minha Casa Minha Vida. Não perca essa oportunidade única. Visite-nos hoje mesmo e garanta o seu lugar nesse paraíso residencial. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso Visão de Futuro, hoje recebendo o prefeito de Campinas, Dário Saad. Prefeito, o senhor recentemente assumiu a presidência do consórcio Conectar, né, que é ligado à Frente Nacional dos Prefeitos, que vai abordar principalmente os assuntos ligados à saúde. Isso. Quais as principais demandas do... Olha, o consórcio Conectar, ele foi criado na pandemia tentando uma alternativa para poder comprar vacina, mas não comprou vacina, mas se transformou num consórcio de facilitação das compras públicas na área de saúde. O último ação importante que eu fiz lá foi... Vocês compram em conjunto para conseguir Na verdade, é um pouco diferente. A ideia de alguns consórcios, que também funciona, é você comprar em conjunto, o consórcio pega o dinheiro dos municípios e faz o pagamento das empresas. Nesse caso, a gente publica atas, credenciamentos para que as cidades façam adesão e não precise passar o dinheiro para o consórcio. O consórcio não movimenta dinheiro de compras. Então, por exemplo, qual o último ação importante? Nós publicamos um edital de credenciamento para contratação de especialistas e clínicos gerais para atendimento de saúde digital, para atendimento de telemedicina. Então, o Conectar tem lá toda uma plataforma onde as cidades podem ir lá aderir àquele credenciamento e, de acordo com a classificação, das empresas que fornecem os médicos para atendimento de saúde digital, a cidade vai lá e faz o contrato direto com essa empresa, de acordo com os critérios que o consórcio Conectar teve, que foi baseado no credenciamento aqui de Campinas. Então, e aí a gente vai lançar licitações grandes também para atas de licitação regionalizadas para fornecimento de medicamentos, material hospitalar. Então a ideia é você dar volume
Quando a logística importa, regionalizado. Ou quando é uma questão, por exemplo, saúde digital, o médico especialista lá da Amazônia pode atender o do Rio Grande do Sul. Claro, se tiver um fuso horário aí tem que adaptar. Mas assim, então o Conectar tem esse papel de ser um instrumento das cidades para facilitar. Tem muitas cidades que têm dificuldade de fazer, por exemplo, um credenciamento e contratar empresas para a saúde digital, para poder que o especialista atenda. E não é só teleconsulta, tem teleconsultoria, que é o que a gente chama de teleinterconsulta, que é o clínico geral de qualquer cidade poder fazer uma consulta com um especialista, seja ao mesmo tempo, em tempo real, ou seja, assíncrona, que a gente fala. Ele está com um paciente lá no interior do Amazonas, com uma dúvida em neurologia. Como é que faz para chegar ao neurologista? Ele pega o sistema contratado, ele faz uma pergunta para o especialista orienta ele. Isso resolve 100% dos casos? Não. Mas você pode evitar o excesso de encaminhamento dos pacientes para os especialistas, no caso da teleconsultoria. Então, assim, o Conectar é uma plataforma que já está ajudando os municípios a poder fazer contratações na área de saúde, sem passar o dinheiro pelo consórcio. Os municípios fazem o contrato direto com quem está classificado lá. Prefeito, o senhor encaminha também alguns assuntos junto ao Ministério da Saúde. Junto ao Ministério da Saúde. A gente encaminhou, esse tempo atrás, uma situação em relação às vacinas. Tem cidades reclamando que está faltando vacina em todo o Brasil. A gente encaminhou também a questão da tabela SUS. Agora foi aprovada uma lei no ano passado que prevê o reajuste anual da tabela SUS. Mas ficou aí 20 anos sem reajustar, agora é muito defasado. Quando que esses reajustes anuais, eles vão parar de perder, mas para trás tem. Então, assim, há uma sobrecarga de financiamento muito grande sobre os municípios. Eu vou dar só um dado para você aqui. Campinas, há 20 anos atrás, 70% dos recursos, Danilo, que o município investia na saúde, vinha do governo federal e uma parte do governo do estado. Hoje inverteu. 75% dos recursos que o município gasta na saúde, que gasta a palavra até, investe na saúde, é municipal, é do IPTU e do ISS. Então isso tem que ter um limite, senão eu vou ter que daqui a pouco, hoje a gente investe 30% na saúde, daqui a pouco eu vou ter que investir 31, 32, 33, até chegar a 40%, mas o problema não é isso. Eu poderia investir o dobro, eu tenho que saber de onde eu vou tirar. Eu vou tirar da educação, da assistência social, de obras de infraestrutura. 25% já fica comprometido com a educação. Com a educação. Por lei. Por lei, por uma questão constitucional. 30% com a saúde. Com a saúde. Já dá 55%. Tem o custeio todo da máquina. Aí tem o custeio da máquina. E onde fica o investimento? Onde fica a parte de infraestrutura da cidade? A área social? Sabe? Tudo isso a gente tem que também cuidar. Então, assim, eu defendo uma discussão muito grande do Pacto Federativo. Aliás, não vou entrar nesse assunto aprofundadamente, mas a reforma tributária ainda vai piorar isso, porque ela tirou a autonomia do ISS dos municípios, o ISS vai se somar ao ICMS e criar um novo imposto que chama IBS, e os municípios vão ficar com basicamente um imposto e algumas taxas, que é o IPTU e algumas taxas. Mas vai haver um reparte, né? Vai repartir, mas aí fica aquela história de levar tudo para o nível central para depois. Aí os prefeitos têm que ir lá com o pires na mão, com o chapéu na mão, pedindo o dinheiro que o município produziu. Isso é uma dinheiro, um recurso que tinha que ficar no município. Tinha que ficar no município. Ou se não, eu discuti isso no Congresso Nacional, cheguei a falar para o Bernardo Api, que é o mentor dessa reforma tributária, e também para o ministro Haddad. Eu falei, vocês querem pegar o ISS para vocês? Então toca a saúde dos municípios. Campinas gasta 2 bilhões e tanto com saúde, é mais ou menos a arrecadação do ISS, então fica com a saúde, cuida da saúde. A inversão de valores descentraliza as atribuições e as obrigações e centraliza a arrecadação. Isso é uma reforma tributária ao contrário de qualquer lógica do mundo. E outra coisa, uma reforma tributária como foi feita essa aqui no Brasil, tinha que ter feito junto à discussão do Pacto Federativo. Segurança Pública, historicamente a atribuição do Estado, quando é crime federal, da Polícia Federal. Já há décadas os municípios têm que botar a Guarda Municipal. Transporte, só para você ter uma ideia. Transporte. Na Europa, aqui na América Latina, alguns países como Buenos Aires,
Todo mundo vem e fala, prefeito, mas o transporte público das cidades europeias é maravilhoso. Primeiro mundo. Até a cidade, até Buenos Aires é bom, né? Eu falei, ótimo. Quem paga? Não, como assim, prefeito? Quem paga? Os subsídios que são investidos no transporte público das cidades europeias e inclusive Buenos Aires, vem 80% dos governos nacionais, lá do governo federal deles, das províncias. Aqui no Brasil, 100% dos municípios. Sabe? Então, isso tem que ser discutido, porque daqui a pouco, o governo federal e uma parte do governo do estado vai ficar só com o dinheiro, os municípios com as obrigações e a população mal atendida. Prefeito, só para a gente entender, qual o orçamento de Campinas hoje? Vai passar de 11 bilhões de reais. 11 bilhões anual. Anual. Esses 11 bilhões vêm do ISS? Esses 11 bilhões, tudo. Vem do IPTU, ISS, de outros impostos. Qual é a maior fonte de arrecadação? As duas maiores, IPTU e ISS. IPTU e ISS. Prefeito, houve uma grande conquista para a cidade, que foi a entrega do BRT. Isso. E nós temos aí, inclusive, imagens, eu gostaria que o prefeito falasse sobre esse assunto, porque Campinas, nos últimos 10 dias, só se fala sobre as entregas do BRT. Eu queria que o prefeito aprofundasse um pouco sobre como foi essas entregas, algo que Campinas esperou por muitos anos. Olha, primeiro, agora que termina, a gente perde um pouco na história, porque já teve várias entregas. Foram 37, 38 quilômetros de corredores de ônibus, estações, terminais, pontes, viadutos. Só para você ter uma ideia, vou dar dois viadutos, vou dar dois exemplos. Viaduto da Transamazônica. Ele foi importante para o BRT, foi super importante, mas é importante para a mobilidade urbana do Campo Grande. Todo mundo que entrava ali da Anhanguera para João Boy Dunlop, que ia, por exemplo, para o Hospital da PUC, lá para dentro, o que acontece? Parava. O viaduto da Transamazônica, ele liberou a entrada, o segundo viaduto em cima da rodovia dos Bandeirantes. Então o BRT foi uma conquista imensa da cidade, demorou mais do que a gente queria. Por quê? Porque um consórcio abandonou a obra. Consórcio, principalmente o consórcio que cuidava da área da região do Ouro Verde, chegou e falou assim, prefeito, eu preciso de reajuste fora do contrato. Falei, não, eu dou reajuste que está assinado, eu não dou reajuste acima do contrato. Aí nós tivemos eles abandonaram a obra, a empresa foi penalizada e nós tivemos que relicitar. Por isso que atrasou um pouco mais do que a gente queria. Mas hoje ele está 100% operacional e agora, Danilo, entra o desafio da licitação. Nós vamos finalizar em 2 de julho a consulta pública e aí em 2 meses a gente vai publicar o edital para renovação da frota, que é um desafio imenso. Por quê? No primeiro edital, isso deu uma exagerada no número nos ônibus elétricos, foi. Tinha aquele estudo que para melhorar o ar da cidade precisava colocar ônibus elétrico. E a gente acabou colocando lá. Aí a conta não fechava. Não fechava. Posso ser sincero para você? O ônibus elétrico é fundamental, a eletrificação da frota é fundamental. Mas eu faço outra reflexão. Isso vai ter que ficar nas costas dos municípios. O governo federal lançou o PAC Mobilidade. Ótimo. Mas é empréstimo. Não é dinheiro a fundo perdido, é empréstimo. Eu sempre falo que a palavra financiamento é uma palavra marota. Por que é marota? O governo federal vai financiar, o governo do estado vai financiar. Parece que eles estão bancando e não estão emprestando dinheiro. Para você ter uma ideia, um ônibus elétrico... Seria um empréstimo para a prefeitura? Para a prefeitura, para o município. Aí o município repassa para os concessionários e faz aí o acordo de custeio com eles. Agora, qual que é o problema? O que a gente colocou no outro edital, que vinha do estudo técnico, 250 ônibus, R$1 bilhão. R$1 bilhão. Então, assim, só para você ter uma ideia, é 10% do orçamento do município. Então, só para ter uma lógica. Aí, o que nós estamos fazendo? A gente está colocando primeiro, não é ônibus elétrico só, é ônibus que usa energia renovável. Pode ser biometano, pode ser hidrogênio, se evoluir. Não estamos fechando com elétrico, mas tudo bem. Outra coisa, nós colocamos um mínimo para as empresas e abrimos a possibilidade do município fazer o financiamento. Mas o município, por exemplo, nós fizemos um investimento grande na cidade. Foram mais de 2,5 bilhões, obras, infraestrutura, mais 1 bilhão da Sanasa que trocou redes de água. Agora, a capacidade de endividamento do município tem limite. O município é igual uma pessoa. Igual uma residência. Ele vai lá, financia o carro.
Ótimo, põe lá na parcela. Tem o comprometimento da renda. Aí ele vai lá, financia um apartamento, financia outra coisa. De repente, ele chega no banco, o gerente fala assim, não dá mais, você não tem capacidade de pagamento. Então, jogar nas costas do município, falando, o governo federal, não estou criticando o governo federal, não é crítica política, mas é só dizer o seguinte, o município também vai pagar a conta da eletrificação da frota, com empréstimo, porque a palavra financiamento dá a entender muitas vezes que o governo federal está sendo bonzinho e pagando a conta. Não é subsidiado. Não, nem subsidiado, é juro. É juro. É juro, não é um juro altíssimo como um empréstimo de banco que a gente pega, mas é juro. Quer dizer, é empréstimo. O município tem capacidade limitada de arrecadar, senão eu vou fazer financiamento sem nenhum critério, daqui a 2, 3 anos o município não tem condição de pagar o salário do funcionário, porque tem que pagar a parcela de financiamento. Tem um telespectador que está bem nervoso aí com a renovação de ônibus. Vamos ver a pergunta dele, por favor. Prefeito Dário, meu nome é Diego e eu queria saber sobre o transporte público. Por exemplo, na minha linha de ônibus do meu bairro, eles quebram diariamente, são ônibus bem antigos. Queria ver se está sendo tomada alguma providência em relação a isso, na parte do transporte público. Olha, o Diego tem razão. Nós temos aí um percentual de ônibus velhos que tem que ser trocados. Já começamos a trocar. Mesmo teve um incêndio, né? Teve incêndio. Inclusive, a gente aumentou, a INDEC já mudou o sistema de fiscalização, de inspeção veicular por conta desses incêndios. E nós já conseguimos aí trocar 25 ônibus dessas linhas mais complicadas, vamos trocar mais 25. São os ônibus cinza, o branco? Isso, os brancos, acabou de entrar. Tem uma previsão de aumentar o número de trocas antes da licitação e a troca maior vem com a licitação. Então o Diego tem razão, é uma situação complexa que a gente está lidando, mas está chegando o final da licitação. Os ônibus vão ter ar-condicionado, esses novos que entraram já têm ar-condicionado, são ônibus muito bons. Muito bem, no próximo bloco nós vamos falar sobre educação, meio ambiente e muitos assuntos aqui sobre a cidade de Campinas com o prefeito Dário Saad. Nós voltamos já. Você gosta de moda? Pois agora é hora de falar sobre moda. Você conhece o VESV Instituto de Moda? O VESV Instituto de Moda é uma escola com mais de 70 cursos. Uma escola de modelagem, corte e costura, designer de moda. Tire seus projetos do papel. Se você estiver em Campinas, você pode fazer cursos presenciais. Se você estiver fora da região de Campinas, você pode estudar no VESV Instituto de Moda através das plataformas online. E ainda você conta com materiais didáticos diversos que facilitam o seu aprendizado. Para maiores informações, simples assim, é só você clicar no QR Code abaixo e acessar esses telefones e obter todas as informações. Faça a moda, faça você mesmo com o VESV Instituto de Moda. Descubra o Recanto das Pérolas, a mais recente novidade da Zoom Engenharia em Hortolândia. Apresentamos casas e apartamentos de 2 dormitórios com lazer completo. Torne realidade o sonho da casa própria com ofertas especiais. Este é o lançamento mais aguardado de 2024 com condições exclusivas do programa Minha Casa Minha Vida. Não perca essa oportunidade única. Visite-nos hoje mesmo e garanta o seu lugar nesse paraíso residencial. Iniciando o terceiro bloco do Visão de Futuro, hoje recebendo o prefeito de Campinas, Dário Saad. Prefeito, a revitalização do centro é um desafio grande e tem a questão dos moradores de rua. Nós temos uma pergunta sobre esse assunto, já vamos chamar na abertura desse bloco, por favor. Prefeito Dário, minha pergunta é: como fica a situação em torno do Terminal Central quanto a moradores de ruas e a situação que deprecia todos os imóveis ali?
Temos a informação que vai vir uma estação do trem de alta velocidade e isso aí precisaria mudar, dar uma repaginada nessa região aí. Olha, nós já estamos repaginando. Só para você ter uma ideia, nós fizemos aí toda a revitalização da Campos Sales, com aterramento do fio. Já fizemos a primeira parte da Zé Paulino. Desculpa de cortar, prefeito. Inclusive tem imagens do Zé Paulino, Zé Paulino, recente, né? Inclusive. Se você quiser colocar, diretor. E olha, tem uma notícia nova aí. Vou falar do trem Intercidades. Aquela tela de proteção, aqueles andaimes do Palácio da Justiça começam a ser retirados nos próximos dias. Ótimo. Aquilo tem 5 anos lá. E era uma obra do Tribunal de Justiça, não era uma obra da Prefeitura. A Prefeitura assumiu aquele imóvel, já fez a troca do telhado. Agora vamos começar nos próximos dias a retirada daquela tela de proteção. Além disso, o prédio é lindo, né? O prédio é lindo. É tombado pelo patrimônio. É lindo. E nós vamos ter... que limita o uso também. Também limita o uso. Quer dizer, o que vai ser lá? Ali nós vamos ter basicamente entre 50 e 60 serviços. Vai ter atendimento da Sanasa, da ENDEC, da Prefeitura, da Educação, vai ter atendimento, vai ter a área de estrutura de saúde digital, vai ter a CETEC, vai ser transferida para lá. Então, assim, você vai ter muito atendimento. É claro, só que é o seguinte, você leva muito público, tem que aumentar os banheiros. Não dá para ter um banheirinho por andar. Então, nós vamos ter que trocar toda a hidráulica do prédio, toda a hidráulica. Porque a questão da acessibilidade também é um ponto importante. Acessibilidade, né? Mas o mais trabalhoso lá, Danilo, é a hidráulica. E a elétrica. Por quê? E a elétrica. Por quê? Você tem que colocar ar-condicionado, a elétrica antiga. Você tem que colocar os banheiros... Fazer tudo novo. Né? Não dá para você usar o número de banheiros que tinha quando funcionava fórum, que era menos pessoas frequentando. Então, lá vai chamar Palácio da Cidade, um conjunto de serviços à população. Tem previsão de entrega? Começamos já a mudança esse ano, de 2025, e atendimento ao público em 2026. Você tem uma ideia? Muito rápido. Nós trocamos todos os telhados lá daquele prédio que estava com goteira, com tudo, tanto que precisou colocar aquela tela, porque estava parte da fachada caindo na calçada. Então ali vai ser o Palácio da Cidade, lá onde o nosso entrevistado falou, onde chega o trem Intercidades, nós estamos fazendo mais. O trem Intercidades vai chegar no local, ali no pátio ferroviário. E nós já revitalizamos o galpão do relógio, o prédio do relógio, que é um prédio fantástico, o prédio mais bonito que tem naquele local, que foi já 2 vezes o Campinas Innovation Week, uma vez foi o Campinas Decor, e entre outras ações do centro. Em relação aquela área ferroviária, essa área, governo federal... Ele está cedendo por partes para a Prefeitura. Já cedeu? Não. Cedeu por partes. Nós temos um grande projeto que a PUC forneceu para a cidade e a gente está estudando para, junto com o governo federal, fazer a concessão daquela área. E em relação às pessoas em situação de rua do entorno do Terminal Mercado, ali do lado já melhorou um pouco. Eu falo porque eu passo lá todo dia. Ali é um local que eu passo atrás ali, e assim, tem ainda pessoas em situação de rua. A gente reforçou ali o patrulhamento com a Guarda Municipal, são quase 100 guardas municipais todos os dias no centro. Não é para coibir morador de rua, mas é para evitar que eles sejam escravizados e sejam vítimas do tráfico de drogas. Porque senão você deixa essas pessoas vulneráveis ser refém do tráfico. Então nós estamos com a Guarda Municipal e a situação no centro já melhorou um pouco. Está longe do ideal. Eu não estou aqui dizendo que está maravilhosa, mas já melhorou bastante. Olha, eu vou dar um dado para ele sobre os imóveis. A Prefeitura listou alguns imóveis vazios lá para a gente poder até negociar com o proprietário. Pasmem, a grande maioria está em dia com o IPTU. Não tem débito. E tem mais uma novidade. Logo, o Clube Cultura, a sede do Clube Cultura, vai ser entregue a primeira parte dela, que vai entrar com esportes da cidade. Na Anchieta. Então, assim, tem muitas ações. Entregamos o nosso Mercadão, prefeito. Vou falar. Entregamos o nosso CEM, o Centro de Especialidades Médicas, que fica ali na Barão de Jaguara com a César Berrembá, também no centro da cidade, que é uma policlínica hoje. E o Mercadão,
nas próximas semanas será entregue. Porque muita gente fala a obra do Mercadão como se fosse uma obra única. Além da obra que a prefeitura está fazendo de toda a infraestrutura dele, tem mais 100 e tantas obras dos permissionários lá dentro. Porque a prefeitura, quem tem box lá dentro... Cada permissionário tem que fazer a sua obra, fazer a sua estruturinha lá dentro, a elétrica nova, trocar o azulejo. Então, é uma questão complexa, não é simples. E vai ter uma área de alimentação. Já está pronto, um mezanino lá em cima, o mezanino está pronto, fizemos a licitação, tem 2 bares famosos aí que ganharam a licitação, inclusive pagaram lá uma outorga grande para ficar. Vai ter o sanduíche de mortadela? Eu não sei, porque o bar vai ter, mas o mezanino vai ficar fantástico. Já está pronto, eu estive com os meus filhos no Mercadão em São Paulo essa semana e comentei com o meu garoto do meio. Falei, filho, em Campinas em breve nós teremos um Mercadão com uma praça de alimentação. Ele, pai, então a gente pode almoçar todo dia lá? Pode, todo dia. Então vai ser entregue, mas uma obra desafiadora. Só para você ter uma ideia, ali naquela região do Mercadão é brejo. É uma região lá. Quando começaram a mexer. Quando foi fazer lá, mexer no piso do Mercadão, fundou um pouco para mexer na hidráulica lá, vazava água, aí teve que fazer um sistema de drenagem. Não é fácil. Ali é uma região de brejo e é um prédio muito antigo, também tombado pelo patrimônio histórico. Teve que fazer de acordo com a aprovação dos órgãos de proteção do patrimônio. Então, está caminhando. Demorou um pouco mais do que a gente queria, mas muita gente falou para mim assim, prefeito, não mexe aí. Não mexe aí que não vai dar certo, vai dar problema. Deu problema, mas vai ficar pronto. Ainda falando do centro, da revitalização, os comerciantes da região da Lusitana, Barão de Jaguara, eles têm muito que... A gente recebe muitas mensagens aqui no nosso programa, prefeito, falando sobre essa revitalização e sobre o incentivo ao empreendedor naquela região. Isso. Nós temos ali, por exemplo, nós temos 2 tipos de incentivo. Primeiro, para quem vai reformar o seu prédio. Se for uma reforma total, ele pode ficar até 11 anos sem pagar IPTU. E também, porque assim, o que eu falo dos comerciantes no centro? O comércio no centro, como comércio físico, está sofrendo com o digital. Sim. Teve notícia nos órgãos de imprensa de Campinas, 75% dos moradores da região metropolitana de Campinas têm o hábito de comprar pela internet. 75% e mais. O comércio no centro da cidade vem sofrendo a concorrência dos shopping centers. Quer a cidade que tem mais shopping centers que Campinas? Não. E grandes mercados. Grandes supermercados hoje, que não são mais supermercados que vendem arroz e feijão. São mercados com mini-shoppings. São mini-shoppings. E vem sofrendo. Campinas tem um dos maiores shoppings da América Latina. Térreo. A verdade é essa. E sofre outra concorrência que pouca gente fala. As centralidades, as novas centralidades. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu conheço a cidade inteira. Vai no comércio da Avenida Suassuna. Vai no comércio ali no entorno da Praça da Concórdia do Campo Grande, a Suassuna no Ouro Verde. É o comércio bom ou não é, Danilo? É muito bom. Perde pro centro? Não perde pro centro. Então, o morador da região do Ouro Verde, ele já fica na região do Ouro Verde. Ele já fica, porque tem ótimos comércios. Então, nós fizemos um projeto de lei também, que já é lei, que reduziu o ISS para mínimo possível 2%, para mais de 80 atividades de serviços. Vou dar um exemplo. Saúde, o hospital... se instalarem no centro. Tem um hospital no centro, que é o Santa Teresa, que paga menos impostos que o que está fora do centro, mas é a lei de incentivo ao centro. E mais, nós estamos estudando essas 2 leis para tentar aprimorar e tentar abranger mais gente. Eduardo, vamos para o próximo bloco. Temos que falar ainda sobre meio ambiente, que nesse mês de maio foi uma grande referência para o Brasil, Campinas virou referência para o Brasil. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas nós vamos para o intervalo e nós voltamos já com o prefeito Dário Saad, aqui no Visão de Futuro. Você gosta de moda? Pois é, agora é hora de falar sobre moda. Você conhece o VESO Instituto de Moda? O VESO Instituto de Moda é uma escola com mais de 70 cursos. Uma escola de modelagem, corte e costura, designer de moda. Tire seus projetos do papel. Se você estiver em Campinas, você pode fazer cursos presenciais. Se
Se você estiver fora da região de Campinas, você pode estudar no VESO Instituto de Moda através das plataformas online. E ainda você conta com materiais didáticos diversos que facilitam o seu aprendizado. Para maiores informações, simples assim, é só você clicar no QR Code abaixo e nesses telefones, acessar esses telefones e obter todas as informações. Faça a moda, faça você mesmo com o VESO Instituto de Moda. Descubra o Recanto das Pérolas, a mais recente novidade da Zoom Engenharia em Hortolândia. Apresentamos casas e apartamentos de 2 dormitórios com lazer completo. Torne realidade o sonho da casa própria com ofertas especiais. Este é o lançamento mais aguardado de 2024 com condições exclusivas do programa Minha Casa Minha Vida. Não perca essa oportunidade única. Visite-nos hoje mesmo e garanta o seu lugar nesse paraíso residencial. E esse é o quarto e último bloco do programa Visão de Futuro. Esse programa que hoje recebe o prefeito de Campinas, Dário Saad. Prefeito Dário, vamos falar um pouquinho sobre educação, mas antes de nós entrarmos na nossa pauta de educação, nós temos aqui uma pergunta, um questionamento de um morador da cidade de Campinas. O prefeito, eu diria se a educação, como está a educação em nosso município? É uma pergunta que acho que é de interesse geral, que a educação é a base de uma sociedade, né? Então, como está a educação no município de Campinas? Olha, eu respondo essa pergunta com muito orgulho e com muita emoção. Nós tínhamos uma fila de creche na educação infantil histórica na cidade, que estava em torno de 4.500 crianças, e nós construímos 16 super creches do nosso programa Espaço do Amanhã, que tem capacidade de 5.000 vagas. Hoje, pela primeira vez na história de Campinas, nós temos o número de vagas suficientes para as nossas crianças. Isso é um avanço. Zerou. Não, ainda não zerou pelo seguinte motivo. Na distribuição das construções, algumas regiões não tinham áreas para construir. Vou especificar. Região do Campo Belo, São Domingos. Lá, nós conseguimos fazer uma unidade no Jardim Marisa. E não tinha outra área. Então, pode ser que lá você tenha que transportar algumas crianças para unidades mais próximas. Mas hoje, Campinas, pela primeira vez, tem mais vagas do que criança na fila. Então, isso é uma... E não é, sabe, eu falo até com uma certa emoção, porque não é crechinha. São unidades fantásticas, com equipamentos fantásticos, que muitas mães, Danilo, chegavam lá e perguntavam para mim assim: prefeito, é verdade que meu filho pode vir aqui para essa creche? Falei, claro que pode, são todas iguais de altíssimo padrão. Então, a educação infantil a gente avançou como nunca na história de Campinas. E agora vamos avançar na educação fundamental. Já estamos programando a construção de 10 mega escolas de tempo integral. Não só com a estrutura de sala de aula, mas com estrutura para cultura, com anfiteatro, estrutura de quadras poliesportivas para o esporte, tudo num ambiente só. Então, Campinas, nós cuidamos com mais prioridade na educação infantil, que tinha essa fila histórica, porque eu fui vereador por alguns mandatos. O que mais me doía era uma mãe com uma criança no colo e falar, prefeito, vereador, por que o meu filho não pode estar na creche? Eu não consigo trabalhar, além de ser uma injustiça com as mulheres. Quantas escolas? 215 Campinas tem. 215, sobre a administração da prefeitura? São municipais. São municipais? Nossa. Inclusive houve reformas também. Muito, a gente está trocando telhado. Nós criamos um programa que chama Teto Novo. Às vezes tinha escola em Campinas que tinha telhado de fibrocimento. Sabe, além de esquentar, faz mal para a saúde, de amianto. A gente está trocando, está trocando ainda, são 95 escolas, a gente vai trocar o telhado. Mas aí não é só o telhado, né? Aí a estrutura do telhado, a parte elétrica, você vai trocar o telhado, não pode deixar o fio antigo, né? Tem que trocar a fiação. Além de trocarmos também, colocamos piso
pisos adequados, emborrachados, em 45 quadras poliesportivas das escolas municipais. Então, assim, a educação a gente avançou, temos que avançar mais, temos que melhorar a qualidade da educação, temos que trabalhar firme para as crianças de Campinas, melhorar o aprendizado, que é fundamental. Esse estudo em período integral é um processo, todas as escolas serão? Hoje nós temos 9 escolas, com as 10 nós vamos chegar a 19 nessa etapa. Então, assim, mas são grandes escolas. A gente vai apresentar as plantas logo, citar os caminhos, os locais onde serão implantadas. Um assunto muito importante e delicado também, prefeito, é a questão dos programas que foram lançados pela prefeitura sobre o antirracismo. Isso. Eu queria que nós pudéssemos falar sobre isso, porque é uma pauta que está em vigor, inclusive no esporte, no futebol, isso. E as escolas não perdem menos por isso também. Nós temos, inclusive, na escola, um programa antirracista, educação antirracista. Por quê? Porque o racismo é uma questão, infelizmente, estrutural em nossa sociedade. E o poder público tem que trabalhar e tem que ter ações e programas e ações continuadamente. Nós temos que ensinar para as nossas crianças que racismo é crime, que é inadmissível, seja uma brincadeira que parece a princípio inocente, mas aquilo vai formando a cultura e o intelecto da criança para ela se tornar um racista. Então, a Prefeitura de Campinas tem feito muitas ações na educação, na área cultural, também no esporte, e é uma luta contínua. Eu falo que tem política pública, como por exemplo, de infraestrutura. Tem uma demanda para fazer uma ponte. Você vai lá, faz da ponte, pelo menos uns 20, 30 anos você resolveu o problema. Agora, quando é política pública de comportamento, de cidadania, o poder público tem que ser contínuo. A gente tem feito isso com muita força. Prefeito, falar um pouquinho de política. Opa! O senhor está no mesmo partido que o governador Isso, Tarcísio. o governador Tarcísio. O senhor foi reeleito com 67%, quase 2/3 do eleitorado, 355 mil votos. Isso. É um patrimônio eleitoral considerável numa das 10 cidades mais importantes do país. Como é que o senhor está vendo a eleição do próximo presidente? Olha, eu vejo uma eleição muito indefinida. Parece que o atual presidente é candidato à reeleição e o outro campo da direita ainda está um pouco indefinido. Tem muitos nomes que são cotados, o governador Tarcísio, o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, o governador de Minas, falam até do governador do Rio Grande do Sul, e também algum parente próximo ao ex-presidente Bolsonaro, seja a esposa, seja um filho. Então eu acho que de um lado do jogo está definido, o outro está a definir. O governador Tarcísio inicialmente está dizendo que sai candidato à reeleição. A semana passada eu almocei com ele. Ele esteve aqui na região, almocei com ele, e ele tem falado que é candidato à reeleição, sim. Ele falou, Dário, eu comecei muitas coisas em São Paulo, eu preciso acabar e meu compromisso é com São Paulo. Agora, cenário político é igual nuvem, né? Pode mudar de um dia para o outro, né? Mas, a princípio, é isso que ele tem dito. Uma coisa que tem mudado na cidade de Campinas, prefeito, é a questão do meio ambiente. Nós estamos tendo aí uma sensação de a cidade está mais arborizada. Isso. O que está acontecendo com Campinas? Olha, primeiro que nos 4 primeiros anos nós plantamos quase 600 mil árvores em todas as frentes, seja na Secretaria de Serviço Público, seja na compensação ambiental, em todos, seja a Fundação Mata Santa Genebra. Agora, nesse segundo mandato, nós entramos com as microflorestas. As microflorestas são plantio de árvores mais adensadas, em torno de 1 metro, 1,5 metro de distância, em áreas que a gente tem as chamadas ondas, as chamadas ilhas de calor, para poder amenizar. Então, nós tivemos essa imagem aí, eu não sei se é não sei. Essa aí acho que é lá no Campo Grande ou no Ouro Verde. Nós já temos, acho que 12 ou 13 microflorestas, que variam até de áreas pequenas, quando dá de 300, 400 metros, até área de 4 mil metros. Sabe aonde ficou uma bonita que vai ficar legal? No Balão do Laranja. No Balão do Laranja. O Balão do Laranja é um balão imenso, movimentadíssimo, e tinha lá um gramado com uma árvorezinha que não tem como, o pessoal vai fazer uma praça ali para criança, não dá, porque o trânsito ali é violento, né? É difícil você melhorar a acessibilidade. Sim. E nós fizemos no Balão do Laranja uma microfloresta que vai ficar linda ali, viu? Então nós estamos
trabalhando nesse conceito novo. Campinas tem sido referência. Sofremos muito, viu, Danilo? Sofremos muito uns anos atrás, caíram muitas árvores. Aí a gente... Teve a questão também dos cortes, no Francisco Glicério também, em virtude dos acidentes. Então, tudo isso a gente tem, mas a gente está plantando muitas árvores, são árvores nativas e árvores que a gente tem adequadas para o meio urbano, porque antigamente plantavam árvores que levantavam o alicerce de casa, que destruía as ruas, e agora a arborização está bem mais organizada. Inclusive, no mês de maio e junho, houve diversas ações ligadas à Secretaria do Meio Ambiente. Isso, nós tivemos o secretário Adegas. O secretário Adegas fez a Semana do Meio Ambiente, que já é histórica na cidade. Sim. Teve um evento pré-COP, que é pré-conferência do clima, junto com um órgão internacional que chama ICLEI, que foi feito aqui em Campinas, junto com a prefeitura, que veio especialistas do Brasil inteiro. Então foi Campinas voltando a ser referência na área de meio ambiente. Muito bem. Eduardo? Privilégio participar com o prefeito, muito bom, vários assuntos. Passou voando, né, prefeito? Passou, foi rápido, hora né? Passa muito rápido. É verdade. Prefeito, já está convidado, porque tem muitos assuntos que nós nem conseguimos. Eu queria falar sobre inovação, tecnologia. Tivemos aí o Campinas Innovation Week, a maior feira, Campinas está fazendo a maior feira de inovação e tecnologia do Brasil. Olha, Campinas, foi lá no Pátio Ferroviário. Inclusive tem imagem lá, tem imagem. Não, foi fantástico, foi fantástico. Sabe quantas pessoas passaram lá? Quantas, prefeito? Mais de 20 mil presencialmente. Uau. E algumas, mais de 10, além de mais de 10 mil, no total dá umas 30, 40 mil pessoas que foram via internet. Prefeito, o PID está em tramitação? Tá, falta a última votação na Câmara. A última. E aí, parte para implementar? Implementação. É uma luta, hein? Foi uma batalha. Vai ser do lado da Unicamp. Vai ser uma região grande, ali dá em torno de quase 18 milhões de metros quadrados, e o RIDES, que é mais específico, é em torno de 11 milhões de metros quadrados. Prefeito Dário, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, parabéns. Faltou a avaliação da gestão, faltou projetos em andamento para 2005, nós vamos falar. Segurança pública, tem muita coisa. Mas já está convidado a retornar o programa Visão de Futuro. Muito obrigado, parabéns pelo programa, Danilo Palma e Edu Rocha. Muito obrigado. E muito obrigado você também que esteve conectado com a gente. E quero convidar você para essas minhas redes sociais, @DaniloPalmaSP, e também as redes sociais do programa Visão de Futuro. Prefeito Dário, as suas redes, faltou das suas redes. As minhas redes é @DárioSaad, com I no fim. Aí tem Instagram, tem Facebook, tem tudo aí. Tudo. Tá bom, te aguardo na próxima semana aqui no programa Visão de Futuro. Descubra o Recanto das Pérolas, a mais recente novidade da Zoom Engenharia em Hortolândia. Apresentamos casas e apartamentos de 2 dormitórios com lazer completo. Torne realidade o sonho da casa própria com ofertas especiais. Este é o lançamento mais aguardado de 2024 com condições exclusivas do programa Minha Casa Minha Vida. Não perca essa oportunidade única. Visite-nos hoje mesmo e garanta o seu lugar nesse paraíso residencial. Você gosta de moda? Pois é, agora é hora de falar sobre moda. Você conhece o VESO Instituto de Moda? O VESO Instituto de Moda é uma escola com mais de 70 cursos. Uma escola de modelagem, corte e costura, designer de moda. Tire seus projetos do papel. Se você estiver em Campinas, você pode fazer cursos presenciais. Se você estiver fora da região de Campinas, você pode estudar no VESO Instituto de Moda através das plataformas online. E ainda você conta com materiais didáticos diversos que facilitam o seu aprendizado. Para maiores informações, simples assim, é só você clicar no QR Code abaixo e acessar esses telefones e obter todas as informações. Faça a moda, faça você mesmo com o VESO Instituto de Moda.